Algo está começando a mudar na atmosfera ao seu redor, Capricórnio. Não é agressivo nem barulhento, mas é inegavelmente genuíno. É aquele tipo específico de transição que você sente lá no fundo, antes mesmo de conseguir expressá-la em palavras. Pense naquele momento de tranquilidade pouco antes do sol despontar no horizonte. O mundo permanece envolto em sombras, mas seu espírito sabe que o amanhecer está chegando. Há muito tempo você carrega um fardo pesado, tanto que seus ombros se esqueceram de como relaxar de verdade, mesmo quando você supostamente está em repouso. Você dominou a arte de conquistar cada vitória com garra. Aprendeu a confiar mais no seu próprio trabalho árduo do que na sorte e a se apoiar na sua persistência quando o mundo ao seu redor parecia instável. No entanto, esta semana, uma nova energia está entrando em cena, que não exige que você force ou puxe. Em vez disso, ela o convida simplesmente a se abrir. Alguns se referem a isso como uma transferência divina. Eu sei que esse termo pode soar um pouco grandioso ou até bom demais para ser verdade para alguém tão prático quanto você. Mas você, mais do que ninguém, reconhece o momento em que a vida finalmente decide acertar as contas. Você compreende a realidade do equilíbrio kármico. Você entende que nenhum esforço é verdadeiramente perdido, mesmo durante aqueles períodos em que parecia que você estava se doando completamente e não recebendo nada em troca. Seu trabalho árduo em segredo, sua resiliência silenciosa e todas as vezes em que você se apresentou sem plateia, esses esforços não simplesmente desapareceram no ar. Eles foram se acumulando. Foram criando uma certa pressão nos bastidores e quando o alinhamento está certo, a vida libera essa energia de volta para você. Às vezes acontece como um fluxo suave e outras vezes, chega tudo de uma vez. A transferência divina. Esta não é uma história de conto de fadas sobre riqueza caindo do céu enquanto você fica ocioso. Trata-se das recompensas que você já conquistou finalmente chegando até você de uma forma inesperada. Pode ser um reembolso do qual você havia se esquecido completamente ou um pagamento que estava em suspenso finalmente sendo liberado. Talvez seja uma oportunidade de carreira que de repente se transforma em um sim, ou um cliente que entra em contato após um longo período de silêncio. Pode ser um presente generoso oferecido sem segundas intenções, ou uma solução inteligente que reduz suas despesas de uma forma inesperada. Essas transferências costumam parecer bastante comuns à primeira vista, uma simples notificação no celular, um item na tela, ou uma carta na caixa de correio, mas a vibração por trás delas é distinta. É como uma confirmação sólida, como se o universo reconhecesse tudo que você passou. Se você deseja se manter conectado a esse tipo de intuição, considere assinar o Capricórnio Intuition. O que está acontecendo agora vai além de dinheiro. Trata-se de curar a parte de você que se acostumou a sobreviver com o mínimo necessário. Você tem vivido em um ciclo onde a verdadeira segurança sempre pareceu estar um pouco fora de alcance. Mesmo em tempos de fartura, você provavelmente já estava calculando a próxima despesa, a próxima obrigação ou a próxima crise em potencial. Como signo da montanha, Capricórnio, você não se interessa por prazeres passageiros. Você está aqui para construir algo duradouro. No entanto, às vezes, esse mesmo foco pode se tornar uma prisão. Você começa a temer que se afrouxar as rédeas por um segundo sequer, tudo desmoronará. A vida está demonstrando gentilmente que você tem permissão para respirar. Você tem permissão para ser amparado por outros. Você tem permissão para ter uma semana que não pareça uma escalada constante. Neste momento, o universo não está testando sua resistência, está honrando seu caráter. Como isso se manifesta? Existe um tipo específico de fadiga que você carrega e que os outros muitas vezes não percebem. É o peso de ser o forte. A pessoa em quem todos confiam, aquela que se mantém composta em público e mantém a família ou o escritório em ordem, enquanto esconde seus próprios sentimentos. Você desempenhou esse papel por tanto tempo que seu sistema nervoso foi programado para esperar dificuldades como o estado natural das coisas. Consequentemente, quando uma bênção finalmente aparece, sua reação inicial é de dúvida. Você procura a pegadinha.
Você vasculha o horizonte em busca de um problema. Você se prepara para o impacto mesmo quando não há tempestade. Mas, Capricórnio, às vezes a única pegadinha é que você precisa se permitir aceitar a boa notícia. Essa transferência divina começa verdadeiramente quando você para de resistir à ajuda que está tentando chegar até você, quando você para de ver o alívio como algo irresponsável. Quando você se permite dizer, sim, eu aceito isso. Esse simples pensamento pode reescrever anos de mentalidade de escassez. Sejamos honestos. Uma parte de você tem receio de ganhos inesperados, não porque você não os queira, mas porque sabe como as coisas podem mudar rapidamente. Você já sentiu o impacto de uma mudança repentina. Já viu a estabilidade desaparecer num instante. Por causa disso, você se concentrou no que podia controlar, sua ética de trabalho, sua agenda, seu autocontrole. Mas esta semana não está pedindo que você abra mão do seu poder, ela está pedindo que você confie na versão de si mesmo que consegue lidar com a prosperidade com elegância. Confie na versão de você que não sabota uma vitória com "e se ansiosos". Pare de se preparar para a dor. Esta semana, trate sua intuição como um instrumento financeiro preciso. A intuição de Capricórnio não grita, ela calcula. Ela identifica tendências e sente o momento certo. Ela sabe quando uma grande mudança está prestes a acontecer. Se você sentir um impulso repentino para checar suas mensagens, retornar uma ligação, retomar um contato antigo ou atualizar seus dados profissionais, siga em frente. Não faça isso por pânico, mas por alinhamento. Essas transferências divinas frequentemente se manifestam por meio de pequenas ações intencionais que abrem portas enormes. Mesmo que os resultados físicos ainda não tenham se materializado, você pode sentir a mudança antes que ela chegue à sua conta bancária. É um alívio no peito, uma estranha sensação de calma ou um saber tranquilo. É o seu espírito reconhecendo uma mudança em sua linha do tempo. Você não chegou até aqui apenas para sobreviver, você chegou até aqui para finalmente prosperar. Diga, eu recebo. Lembre-se disto, você não está ficando para trás. Você não chegou atrasado à festa e não está sendo punido. Você esteve em estado de preparação. Existem ciclos em que o universo se concentra em fortalecer sua base antes de colocar as recompensas em suas mãos. Há anos dedicados a construir resiliência interna em vez de riqueza externa. Se a abundância tivesse chegado muito cedo, poderia tê-lo sobrecarregado. Você sabe que isso é verdade porque já viu o que acontece quando as pessoas ganham recursos sem a maturidade para administrá-los. Você já viu outros conseguirem exatamente o que queriam, apenas para sucumbirem ao peso disso. Você foi feito de forma diferente. Você foi projetado para sustentar o que recebe, mas você não foi feito para sofrer indefinidamente. Esta transferência não se trata apenas de dinheiro, é uma mensagem. Seu esforço está sendo reconhecido. Seus sacrifícios silenciosos estão sendo contabilizados. Sua paciência serviu a um propósito maior. Às vezes esses retornos são, na verdade, uma recompensa pelo trabalho emocional que você realizou às escondidas. Por escolher se curar quando poderia ter permanecido com raiva, por se afastar de situações tóxicas que lhe custaram a paz e por reconstruir sua autoestima após ser desvalorizado. Seu espírito tem renegociado seu contrato com a vida e agora, a vida está assinando o contrato. Você não está atrasado. Se você tem notado sinais, como sequências repetidas, sonhos de encontrar um tesouro escondido ou memórias repentinas de antigas aventuras, esses não são acidentes. Essa é a sua energia limpando o velho para dar espaço ao novo. A energia de Capricórnio é como um cofre seguro, não se abre para qualquer coisa, mas quando se abre protege o que é valioso com grande intenção. Esta semana, você está sendo levado a se abrir. Aqui está a parte que as pessoas raramente mencionam. O alívio inesperado pode trazer à tona muitas emoções. Quando a pressão finalmente diminuir, você poderá se sentir sobrecarregado. Não porque você seja fraco, mas porque você esteve prendendo a respiração por anos.
Você pode sentir uma pontada de raiva por ter demorado tanto, ou tristeza pelo tempo gasto se preocupando. Pode até sentir um lampejo de culpa, como se não tivesse o direito de ter uma vida fácil. Essa culpa não é a verdade, é apenas uma programação antiga. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que a alegria precisa ser comprada com dor, que seu valor está estritamente ligado ao quanto você produz. Mas essas transferências são a prova de que seu valor existia muito antes de você começar a trabalhar. Seu trabalho árduo era apenas a expressão externa dele, quando o alívio se torna emocional. Se os recursos chegarem esta semana, deixe esse sentimento se instalar em seu sistema. Não saia correndo para gastá-los apenas para provar que existem, e não tente escondê-los por medo de que desapareçam. Simplesmente acolha-os. Deixe seu corpo aprender um novo ritmo, receber sem o pânico. E se a manifestação ainda não chegou ao mundo físico, comece a se mover como se soubesse que está a caminho. Não de uma maneira vazia e performática, mas de uma maneira realista. Pague suas contas atuais com gratidão pelo que você tem, em vez de amargura pelo que está indo embora. Fale sobre o seu futuro com respeito, em vez de tensão. Quando sua mente tentar lhe dizer que nunca é o suficiente, responda gentilmente: as coisas estão mudando. Tenho apoio. Estou aprendendo uma maneira melhor. A transferência nem sempre aparece como um depósito direto. Às vezes é a pessoa certa que de repente percebe o seu trabalho. É uma porta se abrindo em um lugar do qual você havia desistido. É uma solução repentina para um problema que você pensava que seria um ralo permanente. É a pausa que você não achava que tinha o direito de tirar. Esta semana, o universo não está pedindo mais uma apresentação. Está pedindo que você reivindique o que já foi reservado para você. Haja como se fosse possível. Pouco antes da grande virada, geralmente há um momento em que a vida pede que você solte uma última coisa: o seu controle. Não seus padrões, não suas metas e certamente não sua sabedoria, apenas o controle frenético que diz: se eu não controlar todas as variáveis, tudo vai falhar. A sensação de que você não pode confiar em ninguém ou que precisa estar sempre preparado para o pior cenário. Você dominou a sobrevivência, mas sobreviver é como manter o punho cerrado. Viver é como abrir as mãos. Essa mudança começa agora porque sua energia finalmente está se movendo de fechada para aberta. Se isso ressoar com você, reserve um momento para se conectar com esta mensagem. Ela sinaliza para o seu próprio espírito que você está escolhendo conteúdo que promove o seu crescimento. Essas pequenas ações têm mais peso do que você imagina. Liberte-se da pressão. Preste muita atenção. Ganhos inesperados nem sempre chegam como um presente de um estranho. Às vezes, eles vêm por meio de uma decisão repentina que você toma para si mesmo. Uma decisão de finalmente valorizar seu tempo como deveria. Uma decisão de cobrar o que você realmente vale. Uma decisão de parar de investir em coisas ou pessoas que nunca trazem retorno. Uma decisão de parar de se contentar com pouco. Você tem sido leal à luta porque se sentia seguro e familiarizado com ela. Mas esta semana, você está sendo chamado a ser leal à sua própria expansão. Pense na pressão que você tem sofrido. Você enfrentou os últimos meses e cresceu nos momentos de silêncio. Você não apenas superou as dificuldades, você evoluiu. Agora você está mais perspicaz e criterioso. Essa clareza o ajudará a reconhecer o que realmente está alinhado com suas finanças. Você pode receber uma nova oferta ou sentir o desejo de renegociar um contrato existente. Pode ser que você finalmente consiga resolver um problema financeiro que o incomoda. Observe o que você tolera. O que você aceita se torna seu padrão, e padrões eventualmente se tornam sua realidade física. Sua intuição lhe mostrará onde seus recursos têm sido drenados por meio de limites emocionais fracos, talvez ajudando alguém que nunca retribui ou se sobrecarregando para evitar uma conversa difícil. Identifique os vazamentos financeiros. Dinheiro é energia. É um reflexo de como você se vê. Aqui está uma verdade curativa para você. Você não precisa sofrer para ser amado. Você não precisa se doar até se esgotar para ser respeitado.
Você não precisa se esgotar para ser merecedor do sucesso. A transformação acontece quando seus limites se tornam um convite claro para a vida se encontrar com você. Seu verdadeiro valor. Quando o dinheiro aparecer, honre-o. Não o considere um golpe de sorte. Diga a si mesmo: esta é a prova de que minha vida está seguindo em uma nova direção, e haja de acordo. Quero tornar isso pessoal, porque este é um espaço onde sua jornada importa. Se você se sentir inspirado, compartilhe sua data de nascimento e assine nos comentários. Conte-me onde você está no mundo e o que você está atraindo para sua vida agora. Suas palavras podem ser exatamente o encorajamento que alguém precisa ler hoje. Quando sua energia muda, isso afeta mais do que apenas suas finanças, altera toda a sua experiência do mundo. Após a transferência, paz. Vamos ver o que acontece quando a transferência é concluída. A abundância não se trata apenas de recebê-la. Trata-se de quem você se torna quando finalmente tem espaço para respirar. Por muito tempo, sua identidade esteve centrada em ser aquele que lida com tudo. Essa versão de você o manteve seguro, mas também o impediu de receber apoio. Impediu que você fosse surpreendido pela gentileza que secretamente desejava. Esta semana, à medida que as finanças mudam, sua armadura emocional também começará a se suavizar. Você poderá perceber que não está tão reativo ou desesperado para controlar todos os resultados. A paz pode parecer um pouco estranha no início, mas não é uma armadilha. É apenas o seu estado natural retornando. Você tem permissão para desfrutar do que construiu. Você tem permissão para gastar com coisas que lhe trazem vida, não apenas com coisas que o mantêm funcionando. Você tem permissão para escolher o conforto sem sentir que falhou com suas responsabilidades. Você tem permissão para celebrar, porque celebrar é simplesmente gratidão em ação. Sua semana de virada. Esta semana também é um momento de reflexão espiritual. Ela mostrará onde você ainda tem dificuldade em confiar que o mundo o apoiará. Ela destacará as partes de você que pensam que as coisas boas são apenas temporárias. Esta é a sua chance de escolher um caminho diferente. Estabilidade sem rigidez, ambição sem se perder e riqueza sem o medo da perda. Seu signo é guiado por Saturno, o mestre do tempo. Saturno não oferece soluções rápidas, ele prepara o terreno para que, quando a bênção chegar, ela permaneça. É por isso que quando um capricorniano finalmente recebe algo, geralmente é uma reestruturação total, uma base completamente nova que pode mudar a trajetória por gerações. Seja uma grande quantia ou um pequeno sinal, não o ignore. Às vezes, a primeira transferência é apenas um sinal do universo para lhe dizer que você está no caminho certo. Você não escala uma montanha de uma vez. Você faz isso passo a passo, respiração a respiração. Esta semana é o seu ponto de virada. Não porque tudo se tornará perfeito da noite para o dia, mas porque você finalmente para de acreditar que estava destinado a lutar para sempre. Se isso lhe trouxe alguma paz, inscreva-se para ficar por dentro das novidades. Se você sentiu aquele sim interno, como ver vídeo para ajudar esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam desta cura. Antes de prosseguir, diga-me uma palavra que descreva o que você está pronto para colher. É alívio? Expansão? Abundância? Estabilidade? Seja o que for, a transferência divina já está em movimento. É a sua vida finalmente encontrando você no nível do seu verdadeiro valor. E Capricórnio, você está mais do que pronto para isso.